conosco exatamente porque, Piperno, diante do resultado das últimas pesquisas e de Guilherme Boulos meio que vendo a equipe de campanha dele ali um pouco cabisbaixa, né, percebendo que não conseguiria alcançar Ricardo Nunes, tinha o objetivo de falar, ok, eu vou perder a Prefeitura de São Paulo, mas eu preciso sair maior para olhar lá na frente. Como que você avalia esse cenário? É uma hora de rever posturas, estratégias e olhar melhor para esse filme? Para tudo isso, Evandro, é um péssimo resultado. A derrota era esperada. Agora, em 2020 ele teve 40,62. Ele vai chegar pertinho disso. Só que é o seguinte, né? Andou 4 anos, foram 4 anos a mais, e ele não conseguiu conquistar mais fatia nenhuma do público. Isso é a parte mais doída dessa derrota. Ele vai sair exatamente do mesmo tamanho de 4 anos atrás, só que diferente do que ocorreu lá, agora ele teve o PT como vice, teve apoio do presidente Lula, teve muito mais recursos, foi a campanha mais cara, então não tem do que reclamar. O problema está exatamente em muitos erros cometidos durante a campanha e nós, no dia a dia, no 3 em 1 e tal, a gente apontou vários deles, a começar pelo fato de que a Marta ficou escondida. Primeiro que não foi buscar um vice em outro segmento da sociedade. Segundo que, aliás, em outro, né, com outro perfil político. Segundo que, já que apostou de novo na Marta, como fez na aposta Erundina 4 anos atrás, que fizesse, então, a Marta trabalhar nos redutos onde ela é mais forte. Isso a gente também não viu. Então, cometeu todos os erros possíveis. Vamos lá, agora temos então. Vamos lá, Soraya, vamos mostrar aí pro pessoal. Temos um resultado aqui em São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, foi reeleito com 59,56% dos votos. Guilherme Boulos, do PSOL, teve 40,44% dos votos. São 89% das urnas apuradas. E já com esse resultado, Ricardo Nunes, então, confirmando a sua reeleição aqui para a Prefeitura da capital paulista. Exatamente, gente, porque faltam cerca de 10% das urnas para serem apuradas, mas o resultado é muito diferente, né? Foi uma derrota grande, como acabou de analisar aqui o nosso amigo Fábio Piperno. Então, o prefeito Ricardo Nunes está se mantendo aí dentro dos 59. É até um resultado mais positivo do que apontavam as últimas pesquisas, que colocavam Guilherme Boulos entre 39% e 41%, mas traziam Ricardo Nunes com 52% a 54%. Aqui ele está com quase 60%, conseguindo então ser reeleito e trazendo a prefeitura agora pela escolha do povo para o MDB de fato, porque ele acabou herdando uma gestão do PSDB a partir de Bruno Covas, né, que faleceu naqueles anos atrás. Ele permaneceu na prefeitura e agora colocou esse rosto à frente com um apoio muito intenso do governador Tarcísio de Freitas. Para todo mundo que atuou na campanha de Ricardo Nunes, um dos vencedores, para além de Ricardo Nunes, que é quem vai assumir de fato a cadeira, foi o governador Tarcísio de Freitas, que deu a cara a bater, participou de campanha, analisou tudo o que ia para o ar, ajudou a preparar o Nunes para os debates, porque os debates eram considerados uma fraqueza ali de Nunes diante de um embate muito forte com os outros candidatos. Ele tem uma postura mais moderada e isso, de certa forma, foi calibrado ali para ele parecer mais combativo, para ele responder de maneira mais intensa e assertiva os ataques dos outros candidatos. E Ricardo Nunes, que deixou de participar de muitas sabatinas e também debates nesse segundo turno, adotando uma campanha que fosse mais direto na agenda e menos na participação da mídia, conseguiu garantir os seus 59,56%. Aliás, daqui a pouco, vou até pedir para o pessoal preparar o Álvaro Nocera, que está acompanhando ali a campanha de Ricardo Nunes, para ver se ele já pode trazer informações para ao vivo para a gente sobre as manifestações que acontecem, porque a gente está falando de uma coligação muito grande, que no primeiro turno trabalhou de maneira intensa com os vereadores diretamente no bairro e na periferia, e que no segundo turno não teve essa presença dos vereadores, mas conseguiu trazer fixar o nome de Ricardo Nunes. E quando a gente fala da periferia, é uma derrota muito importante para Guilherme Boulos, porque o Ricardo Nunes, ele conseguiu se manter à frente, inclusive em locais que tinham uma adesão muito grande ao nome de Marta Suplicy, que aprovou o governo de Marta Suplicy, mas o nome dela não conseguiu fazer e transferir esse eleitorado para Guilherme Boulos. Ricardo Nunes, então, consegue se manter à frente, é eleito, reeleito
prefeito de São Paulo nesse segundo turno, depois de, no primeiro turno, ter um resultado muito próximo entre ele, Guilherme Boulos e Pablo Marçal, não receber o apoio direto de Pablo Marçal agora, que deixou a liberdade para os seus eleitores escolherem quem eles quisessem, mas ele, então, chega à frente. Soraya. Já temos algum comentarista para a gente poder também repercutir com eles esse resultado, saber o que a reeleição de Nunes representa, como o Cine falava, né, para o partido MDB, de maneira, inclusive, nacional, né, e também o que muda a partir de agora para o cenário político aqui de São Paulo, como o resultado, inclusive, pode modificar as relações entre o governo municipal, entre o governo estadual, considerando até possíveis alianças com o governo federal. Temos, então, Dora Kramer. Quero te ouvir. Dora, tá me ouvindo? Olá. Então, finalizando com esse resultado, né, que aguardávamos, então, confirmando o Ricardo Nunes reeleito aqui prefeito na cidade de São Paulo. O que a reeleição de Nunes representa para o cenário político de uma maneira geral e para o próprio MDB a nível nacional? Olha, para o MDB, bom, o MDB fez, eu estou aqui naquelas anotações, né? Fez três prefeituras agora, todos os prefeitos foram reeleitos, todos os prefeitos que concorreram foram reeleitos, o PL que concorreu em 9 capitais, só fez 2. Agora, São Paulo é um resultado maior, mais elástico do que as pesquisas mostravam, e o Boulos, como ele fez se manteve, né, naquele patamar da eleição anterior que ele concorreu, que foi em 2020, isso mostra que 2 ideias que o presidente Lula teve não deram resultado. A primeira ideia é a de que ele conseguiria transferir votos para o Guilherme Boulos. Guilherme Boulos ficou na mesma. A outra ideia, a de que a aliança com a Marta Suplicy também teria um efeito espetacular, não teve. E não se pode também reclamar que a campanha escondeu a Marta, ela ficou escondida, ela se recusou a participar de debates de vice, ela se recusou todas as entrevistas. Na minha opinião, porque ela também não queria ser questionada sobre o Ricardo Nunes. Como é que ela ia falar mal do Ricardo Nunes, de quem ela foi secretária de Relações Internacionais até outro dia? E ela também não poderia falar bem do Ricardo Nunes, porque ele era adversário. Então, ocorreram uma série de coisas, de erros, de avaliações erradas, fora o discurso do Guilherme Boulos, que não conseguiu se descolar da imagem de radical. Você não faz isso do dia para a noite. E pior, que ele se apresenta inicialmente como moderado, depois do segundo turno faz uma inflexão para a retomada daquele discurso mais contundente, aí vai para o lado do Boulos, aceita ali avalizar o Boulos como uma pessoa normal, de diálogo, o que também provoca uma reação tanto à direita quanto à esquerda, enfim, por uma série de atitudes que não favoreceram. No cenário nacional, gente, a gente tem agora, diante desse resultado todo completo, em que a gente, falando assim, grosso modo, a centro-direita sai vitoriosa, o centrão, nós temos a questão da tal da reforma ministerial, porque vários desses partidos, a maioria deles, inclusive, faz parte do governo Lula. Como é que vai ficar? O presidente diz que não vai fazer reforma. Todas as forças políticas dizem que é preciso reforma, mas ele vai fazer o quê? Vai tirar o PT para enfraquecer ainda mais o PT? Então isso aí é muito improvável. Dora, você vê esse distanciamento do presidente Lula, tanto no primeiro turno, né, como agora no segundo turno? Claro que algumas questões até, não sei se dificultaram essa aproximação. Uma hora foi a chuva que impossibilitou que ele fizesse aquela caminhada no último final de semana com Guilherme Boulos. Depois teve aquele acidente doméstico. Foi um distanciamento
proposital para que ele de fato se afastasse? E se ele tivesse feito essa aproximação, isso mudaria esse resultado? E rapidamente, Dora, só antes de você responder, eu preciso chamar aqui, eu acho que nós temos imagens ao vivo agora da reação da coligação dos apoiadores de Nunes com a vitória, então, do prefeito reeleito em São Paulo pelo MDB. A gente acompanha essa situação e eu tenho dados muito interessantes também, porque segundo as informações que a gente tem até agora, o candidato Guilherme Boulos, ele só venceu em 3 locais: Valo Velho, Bela Vista e Piraporinha. Nos outros locais, o Nunes conseguiu se manter à frente em todas as posições, inclusive na periferia de uma maneira muito intensa. Isso significa uma derrota muito grande para o PSOL e para o PT, que sempre se colocou como alguém que tinha muita facilidade para conversar com esse público e que agora, de alguma forma, parece que faz as suas propostas se distanciarem do que busca esse eleitorado. Ricardo Nunes, pelo contrário, a partir dos investimentos, teve a máquina pública na mão, fez bastante investimentos em obras de infraestrutura, também muito voltadas para a periferia nos últimos anos, né? Ampliou muito o investimento, passou de milhões para 2 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura aqui na cidade de São Paulo. Isso, de certa forma, fez com que esse eleitorado escolhesse se manter com Ricardo Nunes. Agora a gente acompanha, então, essas imagens ao vivo do local ali onde o candidato acompanhava a apuração. Daqui a pouco, assim que houver uma manifestação do candidato reeleito, a gente vai mostrar para você aqui ao vivo. Nossa equipe também acompanha de outro lado o candidato derrotado, Guilherme Boulos, do PSOL. Já já a gente vai trazer informações também. Misael Mainetti está lá. Álvaro Noceira segue ali com o Ricardo Nunes e a gente vê agora uma manifestação de vários dos apoiadores, de uma coligação de 11 partidos, se não me engano, né, apoiando o Ricardo Nunes e de uma presença importantíssima do governador Tarcísio de Freitas. Os bastidores mostram que Tarcísio de Freitas acompanhou, inclusive, a produção do material da campanha de Ricardo Nunes, que ia para a TV, que ia para as redes sociais, preparou Ricardo Nunes em relação a debates que eram importantes e que colocavam Ricardo Nunes muitas vezes numa posição mais defensiva diante de candidatos mais aguerridos, como Pablo Marçal e Guilherme Boulos, e Tarcísio de Freitas também dando a cara a bater literalmente, porque foi para o Mercadão, foi para os bairros, fez campanha na rua e agora ajuda então Ricardo Nunes a se reeleger, mas tendo o seu nome e não, né, o que ele sucedeu, que foi Bruno Covas, como o escolhido pela população de São Paulo. Dora. Dora, você quer o quê de mim? A resposta... Vamos recuperar lá a conversa que você falou sobre a falta o afastamento. E sobre a falta do apoio, sobre a falta do presidente da República. Se foi nessa algo reta até final, né? Proposital, ele de fato queria esse distanciamento e de uma certa forma foi até privilegiado, né, pela chuva do último final de semana, que o impediu de fazer a caminhada com Boulos, com o acidente doméstico, que também o impediu de vir a São Paulo, né? Ô Dora, porque o Boulos venceu só em 3 lugares. Pois é, olha só, 54-3 em termos de zonas eleitorais, né? 54 o Nunes venceu e 3 só o Boulos. Olha só, Lula, com mais de 40 anos de política, você não pode imaginar, Soraya, que o presidente Lula faça qualquer movimento por acaso. Evidentemente, ele sentiu logo nos primeiros acordes da sinfonia que a coisa poderia não ir bem. Aquele cenário em São Paulo, por exemplo, não seria o da guerra preconizada por ele, entre ele e o antecessor Jair Bolsonaro. Então, evidentemente, ele escolheu alguns lugares onde ele poderia talvez fazer diferença e percebeu, claro, que em São Paulo isso não seria possível. Então, é aquela história, errou, mas não persistiu no erro. Não é? Então, eu acho que ele, ao perceber que não faria diferença essa presença dele, ele buscou se preservar, porque aí fala-se máquina, ok, a máquina da prefeitura, mas tinha a máquina federal. É claro que a máquina da prefeitura, nesse caso, quando se trata de entregas ali na porta das pessoas, ela vale muito mais. Então, tudo isso pesou e tudo isso foi percebido pelo presidente Lula, que deu uma recuada e agora vai rediscutir toda essa questão política. A boa notícia é que o PT finalmente
aceita discutir, aceita que errou, aceita que é preciso se renovar, que é preciso rediscutir em que termos se dá o diálogo com a sociedade, coisa que o partido não fazia até agora. E talvez por isso esse resultado ruim no âmbito nacional, inclusive, né? Porque o partido foi ficando naquela toada antiga, não se reposicionou, e aí tem esse resultado ruim. Por isso que eu digo que a boa notícia é que o PT não está, pelo menos até agora, não dá sinal de que esteja tampando o sol com a peneira. E isso pode ajudar, sim, muito o partido nas eleições estaduais e presidencial de 2026, que a gente sabe já começaram. Ok, Dora, muito obrigado por enquanto. Já a gente vai conversando mais. Eu quero também ouvir a avaliação do Cristiano Vilela sobre essa situação, né? Dora colocando aí a dificuldade nessa campanha eleitoral que trouxe resultados bem negativos para Guilherme Boulos, que embora tenha garantido 40% dos votos aqui na capital, teve pouquíssimas vitórias em locais de votação, né, em sessões eleitorais, e precisa rever de alguma maneira a estratégia. Exatamente, Evandro. Eu vejo que é importante a gente destacar, analisando toda a corrida para a Prefeitura de São Paulo, desde aquele início de pré-campanha, de articulações, onde o grupo ligado a Boulos, ou o grupo ligado ao PT, o grupo ligado aos partidos de esquerda, de uma forma geral, falavam, almejavam construir uma frente ampla, mas de fato não foi o que aconteceu. Foi uma candidatura que ficou restrita ao campo da esquerda. Você vê como já foi colocado aqui, a Marta Suplicy sendo a candidata a vice, uma representante daquele mesmo grupo, daquele mesmo eleitorado, e isso ficou muito bem sentido agora no segundo turno. Você vê que o aumento de votos de Guilherme Boulos do primeiro para o segundo turno, ele foi um aumento de votos pequeno, justamente por conta dessa dificuldade em agregar, em abranger outros eleitores, em abranger outros espectros do campo político. Ricardo Nunes, por sua vez, muito embora tenha tido uma série de dificuldades do ponto de vista político, mas talvez pela falta de ter uma rejeição, e as pesquisas todas indicavam que a rejeição de Ricardo Nunes era uma rejeição bastante baixa, uma rejeição pouco significativa, ele acabava agregando segmentos do eleitorado que muitas vezes nem tinham tanta simpatia por suas propostas, mas que pelo menos acabavam no duelo de rejeições optando pelo prefeito de São Paulo. Eu vejo que nesse sentido cabe uma reflexão não apenas de Guilherme Boulos, não apenas do PT de São Paulo, do PSOL de São Paulo, da esquerda paulistana e paulista, mas especialmente uma análise por conta desse campo político, que é o campo político do presidente da República, e que teve nessas eleições um resultado pouco expressivo, um resultado muito negativo. O Partido dos Trabalhadores, o presidente, conseguindo apenas uma capital, conseguindo um número pequeno de cidades de grande porte, enfim. Então, eu vejo que esse resultado das eleições de 2024, eles têm que ser um alerta, pensando nas eleições de 2026, especialmente para o grupo governista, o grupo mais próximo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado pelas informações, viu, Cristiano? Eu quero chamar agora imagens ao vivo do local onde a campanha de Guilherme Boulos acompanhava a apuração. E nesse momento quem está falando é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que teve uma participação importante nessa campanha também, já que Guilherme Boulos, né, foi aquele que recebeu o apoio tanto do presidente da República quanto de seus ministros ao longo dessa campanha, mas que não trouxe um resultado ali nas urnas. Houve uma distância muito grande entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, né? Ricardo Nunes se mantendo aí com 59%, Guilherme Boulos com 40% dos votos aqui na capital paulista. Já a gente vai trazer então mais imagens ao vivo da reação do grupo de Guilherme Boulos em relação a essa derrota.